Salve galera, tudo bem com vocês? Eu vou resolver agora a quarta questão da prova da Public Consult realizada em Jacareí, no mês de outubro de 2023, para analista judiciário. Se você tem interesse nesse conteúdo, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Galerinha, eu vou resolver agora a questão de número 4 da prova Public Consult para analista previdenciário. Esse assunto agora que nós vamos versar é um assunto que no meu canal já tem uma recorrência. A gente vai identificar que tipo de assunto é esse, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o professor Evandro, eu sou o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares do país e de outros concursos públicos, assim como a Public Consult. E se de alguma maneira essa resolução vem te ajudando, vamos fazer aquele acordo maroto aí. Você já deu aquele joinha? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, o meu muito obrigado. Moçada, essa questão é uma questão que eu considero de um nível razoável. Por quê? Porque nem todo mundo, né, tem, vamos dizer assim, a percepção do uso de certos pronomes. E isso faz com que essa questão se torne um pouquinho difícil. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai identificar os principais pronomes que estão relacionados nesta questão. E aí você tem que dominar essa construção para que você não seja enganado pela banca. Mas vamos deixar de delongas e vamos dar uma olhada lá nessa questão para verificar o que é que eu estou falando. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, tá na tela aí para vocês a questão e ela fala assim, ó: na oração, os sábios não dizem o que sabem. Aí ele fala: a palavra sublinhada, considerando-se a função que exerce no texto, pertence a qual classe gramatical? E aí ele vem trazendo para gente uma fonte de pesquisa, a fonte de onde ele tirou essa questão. Depois eu vou mostrar essa fonte e vou fazer as minhas considerações. Mas vamos lá. Esse tipo de questão é uma questão que já apareceu aqui no meu canal, em outros concursos e até mesmo na Public Consult, tá? É só dar uma pesquisada aí no canal. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquele acordozinho. Pausa aí o vídeo, tenta fazer a questão e se você então conseguir, volta, veja comigo a resolução e veja se acertou a questão, tá bom? Vai lá, dá uma pausa aí que eu aguardo. Vai lá. One eternity later. Beleza, moçada. Se você deu essa pausa e você chegou à conclusão que a resposta é pronome demonstrativo, ou seja, alternativa A, você acertou. Beleza, agora vamos identificar por que que aí é a alternativa A. Primeiramente, nós temos lá, ó, os sábios dizem o que sabem. A gente tem o costume de trabalhar essa oração com uma estruturação, uma estrutura padrão. Vamos dar uma olhada no que eu estou falando? Vem comigo, vamos discutir um pouquinho esse assunto. Beleza, moçada? Vamos lá. Deixa eu tentar aqui transmitir para vocês esse conceito, né, esse conteúdo em cima do que eu estou falando. Então, se eu tiver essa questão aqui, ó, ele fala assim, ó, os sábios, como tá lá, ó, os sábios dizem o que pensam. Aí a respeito de alguma coisa, seja lá o que for. Beleza. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: imagine que você tenha esse o que ele está chamando a atenção aqui como um referente de um elemento anterior. Dizemos então que fazemos aqui uma referência anafórica. Então eu posso dizer que o conteúdo aqui tem valor de quê? Tem valor de aquilo. Veja se essa oração ficaria perfeita para vocês. Dizer assim, ó: os sábios dizem aquilo que pensam. Então observe que eu tenho um o antes de um que e qual seria o valor desse que aqui? Esse que para nós seria um pronome relativo. Então essa é uma estrutura padrão. Foi isso que eu chamei a atenção lá no início. Eu tenho um o, poderia ser um a também, tá? Mas eu tenho aqui neste exemplo um o que antecede um que pronome relativo
E esse o pode ser substituído por aquele ou aquilo. Se fosse o a, poderia ser substituída por aquela. Às vezes você consegue substituir por isso também. E aí faz com que esse pronome o que você está vendo, ou esse pronome, se fosse o a, sejam classificados como pronomes demonstrativos. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Imagine que você tenha a seguinte estrutura, dizendo assim para vocês, ó, estudo com as do fundo da sala. Tá vendo? Estudo com as do fundo da sala. O que que traria para nós o conceito desse as? Eu poderia entender que eu estudo com aquelas. E quem representaria para nós esse aquelas? As alunas. Então eu estou dizendo assim, ó, eu estudo com as alunas do fundo da sala. Eu estudo com aquelas do fundo da sala. Aquelas quem? As alunas. Então eu estudo com as do fundo da sala. Então observe que agora eu tenho um as que antecede uma preposição de. Observe que agora tem uma estrutura padrão também. Aqui eu tenho a preposição de mais o artigo o. Então o que me interessa é a presença desta preposição que você está vendo aqui. Então eu tenho duas estruturas que praticamente trazem para você o valor de um o ou um valor de um a demonstrativo. No primeiro, é um o que antecede um que, lembrando que poderia ser um a, que antecede um que para o nome relativo que pode ser substituído por aquele ou aquilo, ou aquela. E depois eu tenho um o ou um a que antecede a preposição de e que também pode ser substituído por aquele, aquela, aquilo. Agora observe que o contexto é favorável para você fazer essa substituição pelo pronome demonstrativo, ou seja, você consegue entender no contexto que há uma referência anterior, o que nós chamamos de referência anafórica, beleza? Vamos voltar lá na questão, vamos matar essa questão e dar uma olhada na bibliografia depois. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada, estamos aí na questão. E a questão correta aí para gente, então, seria a alternativa A, ou seja, dizemos que esse elemento aí é um pronome demonstrativo. Agora vamos lá. Os sábios não dizem o que sabem. O que eu posso entender? Eu posso entender que esse o que a gente está vendo aqui nada mais é que o pronome demonstrativo aquilo. Então eu vou dizer que os sábios não dizem aquilo que sabem. Beleza, moçada? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Então, esse o é um pronome demonstrativo. Então, ele diz aqui na alternativa B que ele seria uma preposição acidental. Não, moçada, preposição acidental não dá para ser. O que é uma preposição? Preposição é uma classe invariável que serve para ligar outras. Exemplo, estudou para passar. Então, observe que a preposição para liga o verbo estudar ao verbo passar, indicando ali uma finalidade. Esta é a finalidade, este é o valor de uma preposição, ligar palavras e estabelecer entre elas uma relação, que não é o que está acontecendo com aquele pronome. Então já identificamos que ali eu tenho um pronome. Só lembrando, as preposições essenciais, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. E se eu tiver uma outra classe de palavra que faça a mesma função destas que eu mencionei, é o que nós dizemos que então temos ali a presença de uma preposição acidental. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que você tem o seguinte, ó. Salvo Pedro, vírgula, todos viajaram. Então, o que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que todos viajaram, menos Pedro, exceto Pedro. Então, esse salvo Pedro que a gente está vendo aqui, ele funciona para a gente como uma locução adverbial de exclusão, de exceção. E quem está fazendo esse valor de uma, no nosso caso aqui, de uma locução adverbial? A gente tem aqui o salvo como preposição acidental. Então, esse salvo não é uma qualidade. Não é um adjetivo, não é um particípio do verbo salvar. Então, aqui ele funciona para a gente como uma preposição acidental. Um outro exemplo de
preposição acidental que nós temos seria isso aqui, ó. Tenho que estudar mais. Então, observe agora que esse que a gente está vendo aqui, ele poderia ser substituído naturalmente por de, funcionando como uma preposição para a gente. Mas não é o de que está ali, e sim o que. E esse que, então, está com valor de preposição acidental. Depois ele fala que seria uma conjunção explicativa. Moçada, conjunção é o que não vai ser mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que conjunção liga orações. E no exemplo dado aqui, eu não estou ligando orações. Ele fala que os sábios não dizem o que sabem. A verdade é que eu tenho duas orações aqui sim. Por que eu tenho duas orações? Eu consigo entender que eu tenho o verbo dizer e eu consigo entender que eu tenho o verbo saber. Mas quem está fazendo a ligação entre eles é o pronome relativo que você está vendo aqui. Então, esse quezinho que você está vendo aqui, ó, esse quezinho é um pronome relativo, ok? Então, ele é que faz a ligação entre as duas orações, e não aquele o, que é um pronome. E ele fala que é advérbio de modo. Aí também não tem como ser um advérbio de modo. Então, a nossa alternativa correta é pronome demonstrativo, assim como foi demonstrado para vocês na explicação de por que aquele o está funcionando como um pronome demonstrativo. E aí, gostou dessa análise? Você já tinha visto esse tipo de explicação? Você já tinha visto o pronome demonstrativo o ou o pronome demonstrativo a, que antecede um pronome relativo ou que antecede uma preposição de? Se sim, coloca nos comentários aí que você já aprendeu esse assunto. Se não, coloque aí também nos comentários que o Gramática 1000 te ajudou em mais um contexto. Mas agora, antes de nós encerrarmos, aquilo que eu falei para vocês, vamos dar uma olhada na bibliografia. Então, observe aí na questão que ela fala para gente acessar o educação.ol.com.br. Tá como educacão.ol.com.br. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso aqui, moçada. Vem comigo. Beleza. Eu tô aí no site educação.uol.com.br. E aqui, então, eu faço as minhas observações. Primeira observação que eu faço aqui para vocês, ó. Eu tenho vários assuntos aqui, mas onde, logo de início, tem o assunto que a prova aí versou? Aonde? Não está em lugar nenhum. Concordam comigo? Então, não sei onde esse assunto pode estar aqui no site. Não faço a mínima ideia. Eu vou descendo aqui e eu não vejo nada chamando a atenção para isso, a não ser dizendo o que ele pode fazer, ok? E aí embaixo ele tem, ó, sites parceiros, né? O dicionário Hawais, Passei Direto, dicionário Michaelis, mas até agora eu não estou vendo nada relacionado diretamente aí com a questão da prova, que fala lá sobre o pronome. Aí você vai falar, não, professor, mas tranquilo, vamos dar uma olhada então. Aqui, ó, vou clicar aqui do lado e vou pedir aqui buscar o assunto. Olha aqui, ó, pesquisar, ou melhor, pesquisa escolar. Aí eu tenho aqui, ó, português. Vou clicar aqui em português. E aí, nós temos vários assuntos, além daquelas propagandas que eu já falei para vocês que acabam tirando a nossa atenção. Então, não é o melhor lugar para você estudar isso, embora tenha sido referência bibliográfica. E você vai aqui passar até o final da página e não vai verificar esse assunto. Estou só falando de conjugação, conjugação. Talvez, se você fizer uma pesquisa mais acurada, você ache esse assunto. Mas concordam comigo que é de extrema dificuldade estudar assim? Bom, fica a dica aí, então, ter sempre uma gramática à mão para que você possa fazer um bom estudo. Agora sim, vem comigo, vamos encerrar. Ufa, beleza, moçada. Então, nós chegamos aí ao final da penúltima questão. Nós estamos resolvendo uma prova de 5 questões e agora fizemos a quarta questão. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Espero que ela possa ter chamado a atenção de vocês sobre esse uso do o ou do a como pronome demonstrativo e que vem caindo aí bastante em concurso. Então, se você tem dificuldade sobre esse assunto, dá uma pesquisada aí no meu canal sobre pronome relativo, sobre pronome demonstrativo, sobre orações subordinadas, que você vai encontrar sempre alguma coisa relacionada a isso. E se de alguma maneira esse tipo de resolução vem te ajudando, então vamos fortalecer aí aquele nosso acordo. Você já deu aquele joinha maroto, já se inscreveu no canal
Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, o meu muito obrigado. E sempre que você tiver dúvida, acesse aqui o canal, busque no conteúdo ali do canal um assunto específico, principalmente para você que está fazendo aí a prova da Public Consult. Eu tenho diversas resoluções aqui, só de gramática, é claro, mas que possa aí a te ajudar a estudar, a avançar um pouquinho mais nos estudos. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, e se você então vem gostando desses assuntos, eu vou deixar para você aqui a última resolução que eu fiz sobre as questões dessa prova, e aqui eu vou deixar uma playlist com mais questões resolvidas aí sobre a Public Consult. Porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.